Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 27 da prova do vestibular da UFSC 2018 e o item 01 nos diz o seguinte: a filha do Arnaldo instalou um aplicativo que bloqueia o telefone celular através de uma senha formada por 4 emojis distintos. Estão disponíveis 10 emojis distintos, conforme mostra a figura a seguir. Deseja-se formar uma senha que possua o emoji que está usando os óculos escuros indicado na figura. Então, o número total de senhas que se pode formar nessas condições é 504. Bom, nós queremos formar uma senha com 4 emojis apenas dentre os 10. Só que um dos emojis é esse aqui que possui os óculos escuros. Então a gente vai colocar este emoji nesta posição. Na verdade não precisa ser na primeira, a gente pode colocá-lo na segunda, na terceira ou na quarta. Mas a gente sabe que esse emoji ele precisa fazer parte da senha. Sobram 3 emojis que nós precisamos escolher, num total agora de 9, não de 10, porque a gente já colocou este emoji aqui na senha. Então, como faltam 3 emojis para nós escolhermos no total de 9, a gente tem que fazer combinação de 9, 3 a 3, né, para escolher os 3 emojis restantes. Quanto que é a combinação de 9, 3 a 3? Bom, isso aqui é igual a 9 fatorial, dividido por 6 fatorial, multiplicado esse 6 fatorial ainda por 3 fatorial, né? 9 menos 6 dá 3. Isso aqui é igual a 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial por 3 fatorial. E a gente cancela o 6 fatorial com o 6 fatorial, obtemos apenas 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 3 fatorial. Só que o 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. Então a gente pode cancelar o 9 com 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. O 8 dividido por 2 dá 4. Fica 3 vezes 4 vezes 7. 12 vezes 7 dá 84. Então, deixamos 84 nesta posição. Bom, existem, portanto, 84 maneiras de a gente escolher esses 3 emojis. Agora a gente não pode simplesmente colocar como resposta 84. A gente tem que pegar esse 84 e multiplicar por 4 fatorial. Porque existem 84 maneiras de nós escolhermos os emojis, só que agora eles estão espalhados aqui nessas senhas. A gente tem que multiplicar por 4 fatorial para permutar esses emojis nessas posições. Ou seja, 84 vezes 24. Quanto que é 84 vezes 24? Dá 2016. E 2016 não é a resposta pedida no enunciado da questão, né? Fala que é 504. Na verdade, são 2016 senhas que a gente consegue fazer com esses emojis. E, portanto, o item 01 ele está incorreto. Vamos agora para o item 02. E o item 02 ele nos diz o seguinte: o valor da soma combinação de 7, 1 a 1, mais combinação de 7, 2 a 2, mais combinação de 7, 3 a 3, e assim por diante, mais combinação de 7, 7 a 7, é igual a 127. Bom, nós vamos resolver essa questão de duas maneiras. A primeira delas é considerando um conjunto A. Esse conjunto A ele vai possuir 7 elementos. É o x1, o x2, o x3, x4, x5, x6 e o x7. O conjunto A possui 7 elementos. Bom, existe uma fórmula para a gente dizer quantos são os subconjuntos desse conjunto A. É 2 elevado na sétima potência. Se o conjunto tivesse 5 elementos, a quantidade de subconjuntos seria 2 elevado na 5. Se tivesse 1000, a quantidade de subconjuntos seria 2 elevado na 1000. Como que a gente justifica isso de um jeito simples, né? Bom, a gente pode pensar o seguinte, ó, vamos pensar que dado um subconjunto B do conjunto A, pense o seguinte: como que a gente pode formar um subconjunto B do conjunto A?
Bom, a gente pergunta para o x1 se ele quer ou não estar nesse subconjunto B. Então, existem duas possibilidades para o x1. Ou ele está, ou ele não está. Existem duas possibilidades para o x2, ou ele vai estar, ou ele não vai estar. Existem duas para o x3, duas para o x4, duas para o x5, duas para o x6, duas para o x7. Existem duas possibilidades para cada um desses elementos do conjunto A. Ou ele vai estar no subconjunto B, ou ele não vai estar. Então, pelo princípio multiplicativo da análise combinatória, se a gente multiplicar esses números aqui, ó, isso dá 2 elevado na 7, que é igual a 128. Existem 128 subconjuntos do conjunto A, incluindo aqui o conjunto vazio. Bom, o que significam esses números aqui? Ó? O que significa a combinação de 7, 1 a 1? Então, você tem 7 elementos e quer formar apenas subconjuntos de um elemento. É isso que nos diz a combinação de 7, 1 a 1. Dado um conjunto com 7 elementos, combinação de 7, 1 a 1 significa que você quer formar subconjuntos de um elemento. Combinação de 7, 2 a 2 significa que você quer formar subconjuntos de 2 elementos. Combinação de 7, 3 a 3 significa que você quer formar subconjuntos de 3 elementos e assim por diante. Combinação de 7, 7 a 7 significa que você quer formar subconjuntos com 7 elementos, ou seja, só existe uma possibilidade que é o conjunto todo. Então, se você somar tudo isso daqui, ó, vai dar quase a quantidade de subconjuntos do conjunto A, porque aqui não inclui o conjunto vazio, porque começa do combinação de 7, 1 a 1. Se tivesse combinação de 7, 0 a 0, isso daqui representaria, em certo sentido, o subconjunto vazio, né? Então, essa soma, ela nos dá praticamente toda a quantidade de subconjuntos do conjunto A, excluindo o conjunto vazio. Ou seja, essa soma aqui, de fato, ela é igual a 127, porque você pega os 128 subconjuntos e diminui do conjunto vazio, dá o 127, né? E por isso, o item 02, ele está correto. Mas existe uma outra maneira de a gente resolver o item 02, que é o seguinte, ó. Você pode pegar um polinômio p de x, que é assim, ó, que é o x mais 1 elevado na 7ª potência. Então, como que a gente resolve, como que a gente expande o x mais 1 elevado na 7ª potência por números binomiais? A gente faz combinação de 7, 0 a 0, vezes x elevado na 7, vezes 1 elevado na 0, mais combinação de 7, 1 a 1, vezes x elevado na 6, vezes 1 elevado na 1, mais combinação de 7, 2 a 2, vezes x elevado na 5, vezes 1 elevado ao quadrado. E assim por diante, né? Vamos chegar no combinação de 7, 6 a 6, vezes o x elevado na 1, vezes 1 elevado na 6, mais combinação, vou escrever aqui, ó, mais combinação de 7, 7 a 7, daí o x elevado na 0, vezes 1 elevado. E, portanto, a expansão binomial do x mais 1 elevado na 7ª é dada por essa expressão que nós estamos vendo aqui, ó. E o que acontece se a gente calcular o p de 1? Bom, o p de 1 é sempre a soma dos coeficientes de um polinômio, né? Dado um polinômio p de x igual a ax na n mais bx na n menos 1 e assim por diante, se você calcula o p de 1, você sempre calcula a soma dos coeficientes do polinômio. E, portanto, aqui, ó, p de 1 nada mais é do que esse termo, mais esse termo, mais esse termo, e assim por diante, mais esse. Ou seja, o p de 1 é justamente essa soma, combinação de 7, 0 a 0, mais combinação de 7, 1 a 1, mais combinação de 7, 2 a 2, e assim por diante, mais combinação de 7, 7 a 7. Só que quem é o p de x? É o x mais 1 elevado na 7ª potência. Ou seja, isso daqui, ó, é 1 mais 1 elevado na 7ª potência. Ou seja, 2 elevado na 7ª potência, que dá o 128. Só que nós não queremos esta soma aqui, ó. Nós queremos apenas esta, daqui até aqui. A gente passa, portanto, essa combinação de 7, 0 a 0 para o lado esquerdo, daí vai ficar tudo isso daqui
igual a 128 menos 1, porque a combinação de 7 0 a 0 vale 1. Logo, nós temos combinação de 7 1 a 1, mais combinação de 7 2 a 2, e assim por diante, mais combinação de 7 7 a 7, igual a 128, menos combinação de 7 0 a 0, que vale 1, isso dá 127. E de fato, essa questão aqui ela seria verdadeira se não houvesse talvez esse probleminha aqui de colocarem essa fração aqui. Essa fração ela não existe. Então acredito que foi por causa disso que essa questão aqui provavelmente ela teve o gabarito, não sei se anulado ou se não colocaram o item 02 como resposta. Mas se não tivesse essas fraçõezinhas aqui, acredito eu, né? Então o item 02 estaria correto, né? A gente conseguiu aqui fazer de duas maneiras diferentes e chegamos aqui no mesmo resultado, 127. Vamos agora para o item 04. E o item 04 ele nos diz o seguinte: o termo independente de x no desenvolvimento de x² mais 1 sobre x² elevado na 8 é igual a 70. Então vamos nos lembrar rapidamente como que a gente faz isso daqui, ó, a mais b elevado na n, né? Como que a gente escreve isso? Como um somatório em que os coeficientes são números binomiais. Bom, lembre que isso daqui é igual uma soma, né, que a gente vai usar essa notação aqui, ó. É o somatório para k variando de 0 até n, de combinação de n k a k, multiplicado por a elevado na n menos k, vezes b elevado na k. É o desenvolvimento binomial dessa expressão. Para k igual a 1, se a gente substituir aqui, a gente encontra a primeira parcela. Para k igual a 2, se a gente trocar aqui nessa expressão, a gente obtém a segunda parcela. E assim por diante. Então, nós vamos usar este fato aqui para desenvolvermos esta expressão. Então, quanto que vale x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado elevado na oitava potência. Aqui o x ao quadrado vai fazer o papel do a e o 1 sobre o x ao quadrado vai fazer o papel do b. O n aqui no caso é 8. Isso aqui é igual ao somatório para k variando de 0 até 8, portanto, de combinação de 8kk multiplicado. O a faz o papel do x ao quadrado, né? Ou melhor, o x ao quadrado faz o papel do a. Então fica x ao quadrado elevado na n menos k, ou seja, 8 menos k, vezes o b, que no caso aqui faz o papel do x ao quadrado. Então fica 1 sobre x ao quadrado elevado na k. Então quanto que dá isso? Ó? Vamos melhorar essa expressão, fica somatório para k variando de 0 até 8, combinação de 8kk vezes x elevado em que potência? A gente pode usar aqui a propriedade da potenciação, 2 vezes 8 menos k, 2 vezes 8 dá 16, 2 vezes menos k dá menos 2k. E essa expressão aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado elevado na k, 1 sobre x ao quadrado é o x elevado na menos 2. E x elevado na menos 2, vou até fazer um rascunho aqui, ó, elevado na k, isso aqui é x elevado na menos 2 vezes k. Então esta parte aqui é o x elevado na menos 2 vezes k. Então vamos colocar aqui, x elevado na menos 2 vezes k. Logo, isso é igual ao somatório para k variando de 0 até 8, de combinação de 8kk vezes, agora temos este valor multiplicado por esse. Bom, usamos propriedade de potenciação, a gente mantém a base que é x e soma os expoentes. Vai ficar 16 menos 4k. Então, o desenvolvimento dessa expressão aqui resulta neste somatório. Agora nós queremos o termo independente de x. Bom, o termo independente de x é aquele quando essa expressão aqui é igual a zero, né? Se isso aqui não for igual a zero, se esse expoente não for igual a zero, então não teremos um termo que independe de x. Então nós temos que forçar o 16 menos 4k ser igual a zero. E, portanto, o k ele tem que ser igual a 4, né?
para que isso aqui seja igual a zero, K tem que ser igual a 4. E, portanto, o coeficiente que é independente de x é o combinação de 8, 4 a 4. Quanto que vale combinação de 8, 4 a 4? Bom, isso daqui é 8 fatorial, dividido por 4 fatorial, multiplicado por 4 fatorial. Isso é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, dividido por 4 fatorial. Ou seja, isso vai igual a 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, dividido por 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Qual é o valor dessa expressão? Bom, ó, este 8 aqui a gente cancela com esse 4 vezes 2, né, que dá 8. Daí vai ficar 6 dividido por 3 dá 2. Então vamos repetir o 7. 6 dividido por 3 dá 2 e sobra aquele 5. Então fica 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 7 dá 70. E, portanto, o item 04 ele está correto. Vamos agora para o item 08. E o item 08 ele nos diz que 6 professores serão escolhidos entre os 10 professores de matemática de um colégio para corrigirem a primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. A escolha dos 6 professores poderá ser feita de 140 modos diferentes, considerando que entre os 10 professores, apenas 2 não podem ser escolhidos juntos, porque têm incompatibilidade de horário. Então, eu vou colocar aqui esses números que representam esses 10 professores. Vamos imaginar que o 1 e o 2, né, os professores 1 e 2, é que possuem esta incompatibilidade de horário. Então, a gente não pode fazer grupos em que esses 2 professores estão juntos. Então, o que nós podemos fazer? A gente pode primeiro pensar em combinação de 10, 6 a 6. Ou seja, vamos não nos preocupar com este fato de incompatibilidade de horário. Vamos pegar os 10 professores e vamos fazer combinação de 10, 6 a 6. Ou seja, esse número daqui vai representar todas as possíveis combinações de 6 professores que existem entre esses 10. Só que nós não queremos isso. A gente quer apenas grupos de 6 professores em que esses 2 professores aqui eles não estão juntos. Então agora a gente pega esse total e diminui justamente daqueles grupos em que esses 2 professores poderiam estar. Então a gente faz o seguinte, ó, a gente faz uma combinação, só que aqui a gente coloca o número 4. Porque a gente já vai escolher esses 2 professores para estar nesse grupo. Só que aqui a gente não vai colocar o número 10, a gente vai colocar o número 8. A gente vai fazer combinação de 8, 4 a 4. Porque nós já colocamos os professores 1 e 2 no grupo. E dos restantes, que são 8, nós vamos escolher 4 para formar um grupo de 6 professores. Então, isso daqui é o número total de grupos com 6 professores. E isso daqui é o número total de grupos com 6 professores em que os professores 1 e 2 estão no grupo. E quanto que vale este valor aqui? Ó? Então, é 10 fatorial dividido por 6 fatorial, 4 fatorial, menos este número que nós já vimos num item anterior que vale 70. Né? Combinação de 8, 4 a 4 nós já vimos que vale 70. Então, obtemos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 4 fatorial. Só que o 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 menos 70. Isso daqui é igual. Bom, a gente pode fazer o seguinte, ó, cancelar este 8 com este 4 vezes esse 2. Daí a gente pode cancelar esse 9 com esse 3, dá 3, né? Fica 30 vezes 7, 210. Então, 210 menos 70 dá 140. E, portanto, existem 140 modos distintos de escolhermos 6 professores em que os professores 1 e 2 eles não estarão nestes grupos. O item 08 está correto. Vamos agora para o item 16. O item 16 ele nos diz que a maioria dos sistemas de regras de RPG usa dados para testar as habilidades dos personagens. As formas mais comuns de dados utilizados são os sólidos de Platão, isso é, dados de 4, 6, 8, 12 e 20 faces, conhecidos como D4, D6, D8, D12 e D20, respectivamente, conforme a figura abaixo. Se forem lançadas
aleatoriamente 2 dados D12, a probabilidade de não serem obtidos números iguais nas duas faces é 11 dividido por 12. Então vamos considerar 2 dados D12, ou seja, 2 dados que possuem 12 faces. As faces são numeradas de 1 até 12. De quantas maneiras a gente pode jogar esses 2 dados, né? Bom, quando a gente joga o primeiro dado, existem 12 possibilidades de numeração, né? Existem 12 números, cada face possui um número representado. Então a gente joga o primeiro dado, existem 12 números possíveis que nós podemos obter. O segundo dado, a gente joga também, existem 12 números possíveis de serem obtidos. Usando o princípio multiplicativo da análise combinatória, existem 12 vezes 12, 144 modos de nós obtermos um par de números ao serem jogados os 2 dados de 12. Mas, o que nós queremos? Nós queremos calcular a probabilidade de não serem obtidos números iguais nas duas faces. Vamos calcular a probabilidade de serem obtidos números iguais nas duas faces. Bom, como que a gente faz para obter números iguais nas duas faces? Ou seja, de quantas maneiras a gente consegue obter números iguais nas duas faces? Bom, a gente pode obter 1, 1, 2, 2, 3, 3 e assim por diante, 12, 12. Existem 12 maneiras de nós obtermos iguais nas duas faces. Então, se a gente fizer 12 dividido por 144, isso daqui é a probabilidade de nós obtermos números iguais nas duas faces. Só que o 144 é 12 vezes 12. Daí a gente cancela esse 12 com esse 12, fica 1 sobre 12. Então, isso daqui é a probabilidade de nós obtermos números iguais nas duas faces. Então, para a gente calcular a probabilidade de não serem obtidos números iguais nas duas faces, a gente calcula o complementar deste número, que é 1 menos 1 sobre 12. Né? E quanto que é 1 menos 1 sobre 12? Bom, o 1 é 12 dividido por 12, 12 sobre 12 menos 1 sobre 12, isso é igual a 11 dividido por 12. 11 dividido por 12 é a probabilidade de não serem obtidos números iguais nas duas faces e, portanto, o item 16 ele está correto. Então é isso, pessoal. Terminamos a questão número 27, cujo o gabarito vai ser 0,4 mais 0,8 mais 16, que nos dá 28. O item 0,2 ele estava correto, né? Na verdade ele está incorreto porque estão aparecendo aquelas frações naquelas combinações, da combinação de 7, 1 a 1, combinação de 7, 2 a 2. Então, pelo fato de talvez ter acontecido algum erro na digitação, o item 02 eles tiraram do gabarito. Então, esse aqui é o gabarito oficial, 16 mais 8 mais 4 nos dá 28.